Pessoal, quinta parte do nosso estudo de inquérito policial. Na quarta parte, no finalzinho, nós estávamos na tratativa do artigo 6º, inciso 5, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3º, título 7 deste livro, Código de Processo Penal, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura. Reforçando aqui que o dispositivo se refere ao interrogatório do indiciado, ou seja, pessoa a quem é imputado o cometimento de um ato criminoso, ato delituoso, né? Na fase do inquérito policial, ele é chamado de indiciado. Até porque tem o ato de indiciamento, onde é indiciado a depor, indiciado a comparecer, por isso que é indiciado, tem um ato de indiciamento. Tá? Foi essa a nossa tratativa do artigo 6º, em que nós estamos destrinchando todos os incisos, comentando todos os incisos. Tá ok? Eu tinha um assunto importante para falar, no sentido de que o interrogatório tem que ter duas testemunhas, entendeu? Aí que está o detalhe. Então a gente tem que se atentar a esse detalhe. Tá escrito aqui, né, no artigo 6º, inciso 5. Então, vamos falar agora sobre a autoridade policial, né? A autoridade policial, no caso, o delegado, ele tem que se identificar ao indiciado. Indiciado é aquele que é imputado o cometimento de um crime. Eu sou delegado fulano de tal, não sei o que, da 14ª DP, pererê, parará, né? Beleza. Nos termos do artigo 5º, o que preconiza o artigo 5º, inciso 64, salvo engano, da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas presas têm o direito à identificação do responsável por seu interrogatório. Igual direito tem sido reconhecido aos indiciados, em geral, ainda que não estejam presos. Ou seja, as pessoas presas têm o direito de saber quem é a autoridade que está interrogando ele, tá? E mesmo não as pessoas presas, ou seja, mesmo sendo indiciado, se estende esse direito do indiciado saber quem é a autoridade que está prendendo, que está indiciando ele, tá? Porque ele não está preso ainda, ele é indiciado, não é preso ainda, ok? Até porque na fase processual, que é a segunda fase, aí sim ele é chamado de réu. Depois que terminou o processo penal, ele está na condição de réu. Na fase do inquérito policial, indiciado. Na fase processual, réu. Quando sai a sentença condenando ele, aí sim ele é preso, detento, né? Vai lá para o sistema penitenciário. Bom, é evidente, por sua vez, que a autoridade não pode se utilizar de métodos ilegais para forçar o indiciado a confessar, tais como ameaças, torturas, utilização de detectores de mentiras, hipnose, ministração de drogas ou álcool, uso de soro da verdade, etc, etc, etc. A autoridade policial deve zelar para que o termo de interrogatório, também seja assinado por duas testemunhas que tenham presenciado a leitura da peça para o indiciado. Olha só, na quarta parte do nosso estudo, melhor dizendo, nós comentamos aqui que na fase de inquérito não existe limite no número de testemunhas que a autoridade pode ouvir. Tá? Ouvir é oitivo. Ponto. Só que termo de interrogatório, ou seja, interrogatório tem que ser assinado por duas testemunhas. Nós concluímos o quê? Que é no mínimo duas testemunhas. Se tiver 3, 4, ou seja, o advogado de defesa dele, o familiar, né? Então, ou seja, o termo de interrogatório tem que ter no mínimo duas testemunhas, ok? Que tenham presenciado a leitura da peça para o indiciado, ou seja, do termo da peça, das perguntas, do termo de interrogatório, tá? Terminou o interrogatório? Aí tá lá tudo reduzido a termo, bonitinho. Testemunhas, tem que ter no mínimo duas testemunhas. Haja vista que no inquérito policial, o número de testemunhas que a autoridade pode vir, não existe um limite.
Então a gente tem que ter esse discernimento que no termo de interrogatório do indiciado, delegado indiciado, tem que ter no final do interrogatório a assinatura de 2 testemunhas, ou seja, no mínimo 2 testemunhas, tá ok? Está formalmente, é o que consta o artigo 6º do inciso 5, Código de Processo Penal, e fortalece o valor de eventual confissão. Sendo o indiciado notificado a comparecer, olha só os termos, tá? Isso aqui é importante que eu vou falar, IPC, tá? Olha só os termos. Sendo o indiciado notificado, notificado não é citado, tá? Citação é lá processo civil lá, tá? E também você pode entender daqui que tem um termo específico, ou seja, nós não estamos na fase processual, é a fase pré-processual, administrativa barra executiva. Então o termo que ele está adotando aqui é o seguinte: o indiciado ele é notificado. Ponto. Primeira questão, foi citado o indiciado. Não, o indiciado não é citado. O indiciado é notificado. Notificado a comparecer ao distrito policial, que a gente chama de DP, para ser interrogado. Terá o dever de comparecer, ainda que apenas para ser qualificado. O que quer dizer com qualificado? Nome, endereço, CPF, filiação, nome do pai, nome da mãe, conhecido com alcunha, que é o apelido dele, qualificação dele, tá? Já que o direito de permanecer calado em relação aos fatos criminosos, ou seja, ele pode chegar lá, ele pode ser notificado a comparecer à delegacia, mas chegar lá, fica na dele. Tranquilo, é um direito constitucional dele, permanecer calado, tá ok? Então é o seguinte, ele tem que comparecer a fim de garantir a providência da qualificação do indiciado, está lá no artigo 260 do Código de Processo Penal, admite a sua condução coercitiva. Eu já falei em outro encontro, para você colocar lá no artigo 260, como está no meio aqui, lá no cantinho, terminou ali, artigo 260, condução coercitiva, ou seja, ele é conduzido coercitivamente, se ele não quiser voluntariamente ir, a comparecer lá na delegacia, no DP. Mas ele não é obrigado a falar. Ele pode manter o seu direito de permanecer em silêncio. É a mesma coisa, fazendo um paralelo aqui, como as pessoas do senso comum, né, que não estudam direito, falam assim, o voto é obrigatório. Não, o voto não é obrigatório. Obrigatório é você ir lá na zona eleitoral. Tá? Lá na zona eleitoral, o mesário anota teus dados e tal. Você vai na urna eletrônica lá. Na urna eletrônica tu pode anular teu voto, pode votar, né? Votar em branco. Quer dizer, então o ato de votar não é obrigatório. Eu não sou obrigado a votar em alguém. Tá? Então a gente tem que fazer esse discernimento, essa visão. É a mesma coisa aqui. O indiciado ele é obrigado a ir. Porque está assim, o dever de comparecer. Mas se ele não for, ele não vai coercitivamente, então ele é obrigado a ir. Se ele não for, ele vai coercitivamente. Mas ele foi trazido coercitivamente, né, pela polícia. Ele não é obrigado a falar. Ele pode permanecer o seu direito. Só fala em juízo. Por isso que as pessoas falam, o indiciado não, só fala em juízo. Por quê? Só falo quando estiver lá na presença do juiz, que é a segunda fase, a fase processual. Beleza? Espero que tenha esclarecido, tenha feito esse entendimento aí. Bom, o mandado pode ser expedido, o mandado da condução coercitiva pode ser expedido pela própria autoridade policial, na figura do delegado, posto que não equivale a uma ordem de prisão, na medida em que o indiciado será liberado imediatamente após o interrogatório. Ou seja, ele falando ou não, no mínimo vai ter o quê? Vai ter a qualificação dele lá. Nome, endereço, residência, CPF, residente domiciliado, nome do pai, nome da mãe, ele tem alguma alcunha, enfim. Durante o qual, obviamente, poderá fazer uso do direito de permanecer em silêncio, no que diz respeito aos fatos que são imputados a ele, né, que o delegado está ali retratando. E indiciado menor de 21 anos e a desnecessidade de nomeação de curador para o interrogatório. Isso é porque é reflexo daquele direito civil, né, de 1916, em que
a maioridade civil era 21 anos e se estendia também para o penal, né? Só que acabou, o Código Civil de 2002 baixou para 18 anos, né? O artigo 15 do Código de Processo Penal determina que, sendo um indiciado menor, deve ele ser interrogado na presença de um curador, nomeado pela autoridade. O dispositivo refere-se, evidentemente, aos réus menores de 21 anos de idade, ou seja, aos menores que, pela lei civil, dependiam de assistência. Ocorre que o novo Código Civil 2002, Lei 10.406, em seu artigo 5º, reduziu a maioridade civil para 18 anos, de modo que não mais é necessária a nomeação de curador ao réu menor de 21 anos. Além disso, a Lei 10.792, de 2003, revogou expressamente o artigo 190 do Código de Processo Penal. Veja se no teu vade-mecum o artigo 194 está lá, revogado pela Lei 10.792. Se não tiver, o seu código não está atualizado. Bom, a Lei 10.792, de 2003, revogou o artigo 194 do Código de Processo Penal, tornando desnecessária, na fase judicial, a nomeação de curador ao interrogado menor de 21 anos. Assim, se para a efetivação do interrogatório judicial, ato de maior relevância para o deslinde da causa, não se mostra necessária a intervenção de curador, possível a conclusão de que tal medida é também dispensável quando de sua realização na fase inquisitorial, que é a fase do inquérito policial, ou seja, indiciado menor de 21 anos. Não existe mais. Por quê? Porque agora baixou para 18 anos, né? Então 21 já responde civil e penalmente, ok? A partir dos 18 anos de idade, maioridade, beleza? Bom, ato de indiciamento, por isso que vem o termo indiciado. Na fase do processo penal, aí é réu. Terminou a fase do processo penal e a sentença condenou, preso, presidiário. O preso, ninguém vai falar mais réu, ninguém vai falar indiciado. Pô, tá, saiu a sentença, olha, você vai cumprir 10 anos, 5 anos, enfim, tá preso. Acabou. Então a gente tem que acompanhar essa nomenclatura porque é onde você vai se localizar na questão. Quando falar o réu, eu já sei que é fase processual. Já não é mais fase do inquérito penal, né? Que é a fase inquisitorial. Não é mais. Não é mais processo, já não é mais inquérito policial. Tranquilo. O indiciado, eu já sei que não é o quê? Não é a fase do processo. É a fase pré-processual. Quando falar indiciado, eu já sei que é a fase do inquérito policial. Então a gente tem que saber se sintonizar, porque a casca de banana vai estar justamente aí, né? Ele colocar uma situação em que está lá alternativa e daí vem lá, porque na segunda fase, na fase judicial, o indiciado. Pô, aqui não. Fase processual, penal, o processo já está em andamento. Na fase processual, não existe indiciado. Aí é réu, tá? Então, o indiciamento é um ato formal, eventualmente realizado durante o inquérito policial, que decorre do fato de a autoridade policial, o delegado, se convencer de que determinada pessoa é autora da infração penal. Antes de formalizar, né, através do ato de indiciamento, a pessoa é tratada como suspeita ou investigada. Importantíssimo. A pessoa só é indiciada só depois do ato, o ato de indiciamento, onde já tem, por exemplo, receber notícia criminis, né? Notitia criminis, em latim. Bom, então aí ele não é indiciado, o delegado recebeu e vai começar o quê? A investigar. Então nesse processo aí, a pessoa é suspeita ou investigada. A partir do momento que o delegado já tem provas que corroboram com a autoria e materialidade, e ele faz o ato de indiciamento da pessoa suspeita ou investigada, aí, meu amigo, ele passa a ter o status de indiciado, tá ok?
Por quê? Por causa do ato de indiciamento, mas só depois que provas, WhatsApp, filmagem da rua, ou seja, receber a notícia crimes, o delegado vai atrás do suspeito, do investigado. A partir do momento que ele já tem, né, um rol de situações que colaboram com a autoria e maturidade imputada àquele suspeito, àquele investigado, ele faz o ato de indiciamento. Bom, o indiciamento é um juízo de valor da autoridade policial durante o decorrer das investigações e, por isso, não vincula o Ministério Público, que poderá, posteriormente, requerer o arquivamento do inquérito, depois do inquérito policial pronto. Deve-se, todavia, que o indiciamento é uma declaração formal feita por representante do aparato repressivo estatal, ou seja, feito pelo delegado de polícia, no sentido de apontar aquela pessoa suspeita ou investigada como autora do delito e, como consequência, seu nome e demais dados são lançados no sistema de informações da Secretaria de Segurança Pública relacionados àquele delito e passam, por isso, a constar da folha de antecedentes criminais do indivíduo. Em caso de furto, ou melhor, em caso de futuro arquivamento ou absolvição, o desfecho deverá também ser comunicado à Secretaria para que seja anotado na folha de antecedentes criminais, né? Isso é importante que o resultado isso, porque é o seguinte, Secretaria de Segurança Pública tem a ver com a parte policial, não é a parte processual. Do inquérito policial gerou a fase processual, penal, beleza. Só que dali foi arquivado, ou foi absolvido. Só que a defesa, o advogado de defesa, né, tem que ir lá, falar, enviar um requerimento, comunicar à Secretaria de Segurança Pública que foi arquivado, todo aquele inquérito policial que originou o processo, foi arquivado, ou então foi absolvido. Por quê? Vai constar lá o nome dele, da passagem que ele teve lá na Secretaria de Segurança, vai estar lá uma passagem dele lá, mas tem que constar do lado lá, olha, foi absolvido, olha, foi arquivado. Tá? Inquérito policial, fulano de tal, dia tal, olha, eu vim comunicar, sou advogado de defesa, vim comunicar que a pessoa que foi imputada o crime, se tornou réu, foi absolvido. PT saudações. Tá? Ou então que o indiciado, o juiz não aceitou a ação penal pública, porque ele tem que passar pelos dois crivos, ou da rejeição liminar, artigo 395 do Código de Processo Penal, ou da absolvição sumária, artigo 396A e 397, que são os dois crivos, para que o juiz receba a ação penal pública. Senão ele arquiva. Beleza. Arquivou, um abraço. Arquivou em consonância com o procurador-geral, que é o chefe do promotor, caso o promotor não queira arquivar e o juiz queira arquivar, aí vai para o procurador. Por que isso? Porque o juiz porque a ação pública é competência do Ministério Público na figura do promotor de justiça. Você já tem aula, né? Um estudo no canal sobre isso. Bom, por causar, melhor dizendo, constrangimentos ao indiciado, que não é réu só na fase processual, reiterando, tem-se admitido a impetração de habeas corpus para evitar sua concretização ou para que seja cancelado com argumentação por parte do suposto autor da infração de que, ao contrário do que pensa a autoridade policial, não há elementos suficientes para o formal indiciamento. Ou seja, enquanto ele está sendo suspeito, investigado, beleza. A partir do momento que é feito o ato de indiciamento, meu amigo, o advogado vai entrar com habeas corpus, né? Faz parte da defesa, entrar com habeas corpus. Por quê? Porque na fase de investigação, na fase da suspeito, sendo investigado, é tranquilo. Mas quando tem o ato de indiciamento, por que esse ato de indiciamento é importante? Tanto é que ele passa a ser chamado de indiciado. Por quê? Porque ele é indiciado a comparecer, é indiciado, até coercitivamente. Se ele não aparecer lá voluntariamente, ele foi notificado
não compareceu, ele vai conseguir. Quer dizer, então, indiciado já tá pegando pro lado dele. Indiciado, já a situação já é outra. É bem mais grave do que suspeito, investigado. Então, o advogado dele, ele sendo indiciado, pode entrar com habeas corpus. Ok? Tô com tempo? Tô com tempo aí. Vamos falar agora no artigo 6º, o inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. O reconhecimento de pessoa visa apontar o autor do crime. Tranquilo. Deve ser feito pela vítima, né, ou o ofendido, por testemunhas que tenham presenciado a infração penal. Tá, o reconhecimento de pessoa visa apontar a autoria do crime, né? Então, o reconhecimento é feito por quem? Pela vítima, né, ou o ofendido, que é a mesma coisa, e por testemunhas, ok? Quando o resultado é positivo, tem grande valor probatório. Ah, sim, é ele sim, conheci pela tatuagem, realmente, para pão duro, tá? Tranquilo. É corriqueiro, entretanto, que a vítima ou as testemunhas aleguem dúvida diante do decurso de tempo considerável entre o fato, né, o ato criminoso, e o ato de reconhecimento, ou em razão de o autor do crime ter feito uso de touca, capacete ou algo similar que veio a dificultar o seu reconhecimento. Tá? Nesses casos, o reconhecimento é tido como negativo, mas não exclui a autoria, diferentemente do que ocorre quando o responsável pelo reconhecimento convictamente diz que nenhuma das pessoas que lhe foram apresentadas é a verdadeira autora do ato criminoso. O reconhecimento é um ato passivo. Olha só, isso é IPC que eu vou comentar agora. O reconhecimento é um ato passivo, de modo que o indiciado não pode se recusar a dele participar, havendo inclusive a possibilidade de condução coercitiva que está preconizado no artigo 260 do Código de Processo Penal. Tá? E ele não pode alegar, não pode nem pensar, né, em dizer que não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Princípio que só é aplicável a procedimentos ativos. No caso do reconhecimento, é um ato passivo. Tá? Procedimento ativo. Exemplo, prerrogativa de não fornecer material grafotécnico, escrever para a perícia comparativa de escrita, por exemplo. Ou procedimento invasivos, negar-se a fornecer amostra de sangue. Ou seja, procedimentos ativos, ele pode alegar que não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Exemplo de procedimento ativo. Prerrogativa de não fornecer material grafotécnico. Escreve aí, texto aí para a gente ver se a letra bate com a letra que estava lá, com o bilhete que estava na cena do crime. Ou fornecer amostra de sangue, que é um procedimento invasivo, né? Tirar o sangue dele ali e tal. É o caso até do bafômetro. Enfim, então isso aí, nesses dois casos, ele pode alegar, não, eu não posso gerar prova contra mim mesmo. O indiciado pode fazer isso aí. Mas, como o reconhecimento é um ato passivo, ele vai ser notificado aí à delegacia para que seja feito o reconhecimento. Mas eu não vou porque coercitivamente. Por isso tem que saber de seus direitos. Por isso tem que ter um advogado. Bom, o procedimento a ser adotado pela autoridade policial no ato de reconhecimento é aquele descrito no artigo 226 a 228 do Código de Processo Penal, que é o estudo das provas, né? Título das provas, no caso do nosso Código de Processo Penal. E a gente vai fazer esse estudo sobre as provas mais à frente. E que será analisado de forma mais aprofundada mais à frente, como eu acabei de falar. Uma vez que o reconhecimento deve ser realizado novamente em juízo, após o desencadeamento efetivo da ação penal pública ou privada. Novamente em juízo, ou seja, novamente em juízo, ele está dizendo o seguinte: já foi a fase do inquérito policial, que é a fase pré-processual, primeira fase. Então, na segunda fase, que é a fase processual, e a fase processual se dá onde? No juízo, ou em juízo, ok? Existe também o reconhecimento de objetos, estou com tempo ainda, estou com um tempinho, de objetos, em geral, dos instrumentos utilizados no crime, arma de fogo utilizada em um roubo, faca usada em uma tentativa de homicídio, pedaço de pau usado em crime de lesão corporal e etc. Ou do próprio objeto,
material da infração. Vítima de furto chamada a reconhecer. O reconhecimento não é só quando coloca as pessoas ali, tá? Também o reconhecimento da vítima, né, em relação ao que foi roubado. Né? Vítima de furto chamada a reconhecer objetos encontrados em poder do suposto furtador, para que diga se os objetos são o que eles foram subtraídos. Por sua vez, a acariação é o confronto entre duas pessoas que prestaram depoimentos diferentes em aspectos considerados importantes pela autoridade. Assim, essas pessoas devem ser colocadas frente a frente e questionadas a respeito da divergência. A autoridade policial deverá lavrar o respectivo termo, constando os esclarecimentos prestados pelos acariados, bem como se eles mantiveram as suas versões anteriores ou as retificaram. O procedimento da acariação está descrito no artigo 229 e 230 do Código de Processo Penal e, eventualmente, pode se dar mediante precatória, quando os depoimentos divergentes foram prestados por pessoas que moram em cidades distintas. Claro que nessa precatória, o delegado daqui vai fazer uma solicitação do delegado de outra comarca. Ok? Neste último caso, todavia, o valor da acariação é muito restrito. Mas o importante é saber que a acariação está preconizada no artigo 229 e 230 do Código de Processo Penal e o reconhecimento, o ato de reconhecimento, artigo 226 a 228 do Código de Processo Penal. A lei prevê também a possibilidade de acariação entre o indiciado e testemunhas ou com a vítima. Contudo, o acusado tem o direito de permanecer calado, fase do inquérito policial, tá? Ficamos por aqui. Na outra parte, na parte 6, vamos continuar destrinchando o finalzinho do artigo 606, os seus incisos, tá ok? Depois vamos passar para reprodução simulada dos fatos, incomunicabilidade e conclusão do inquérito. Beleza? Até o próximo encontro. Um abraço.